Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam em paz. Como já sabem, eu sou Joyce Machado, professora de Língua Portuguesa no CT Pireci, e vamos dar início a mais uma videoaula. Nela, vamos estudar os conteúdos que foram propostos no terceiro roteiro de estudos de linguagem, ao mesmo tempo que procuraremos responder as questões. Vale lembrar que os roteiros estão disponíveis no link que coloquei na descrição do vídeo. Ao abrir o roteiro, é possível ver um cronograma, mas caso ainda não tenha feito as atividades no período certo, vamos aprender a fazê-las agora. Para responder a primeira atividade desse roteiro, você deverá ler o texto Eu Te Amo Bicho e responder as questões nas páginas 3 e 4. Para responder a primeira questão, você deverá identificar qual dos enunciados não fala dos benefícios da relação do humano com o cachorro. Para a segunda questão, deverá procurar uma opinião expressa nos enunciados. E na terceira, é necessário identificar a relação que o termo mas estabelece. Assim, o mas é uma conjunção adversativa e equivale a porém, contudo, entretanto e no entanto. Assim, também é necessário que vocês não esqueçam que mas é diferente de mais. O mais pode atuar como pronome ou advérbio de intensidade ou pondo-se geralmente a menos. Para responder a questão 4, devemos identificar o termo só. A palavra só é demarcado como um adjetivo no sentido de sozinho e também como advérbio, no sentido de somente e apenas. Exemplo: João acabou ficando só, no sentido de adjetivo, podendo trocar esse só por sozinho. João acabou ficando sozinho. No segundo exemplo, João só quer saber do resultado, ou seja, João só quer somente ou apenas saber do resultado, funcionando assim como um advérbio. Na quinta questão, deve-se entender o uso do travessão. Comente aí nos comentários para que o travessão é usado. Sabemos que ao final é um gabarito, mas tente responder primeiro e só depois conferir seus acertos. Na página 7, há uma atividade de produção textual a partir do gênero tirinha. Na parte 1, há uma breve explicação sobre tal gênero, mas é importante saber que as tirinhas começaram a ser divulgadas nos jornais dos Estados Unidos. Estas são pequenos fragmentos dos HQs, as histórias em quadrinhos, sendo divulgadas em jornais, nas seções do espaço recreativo. Normalmente são utilizadas para diversão e atração do público, juntamente com horóscopo, palavras cruzadas. Essa atividade, e para respondê-la, você deverá observar o ambiente de produção, o público-alvo a quem se destina, o assunto, a imagem subjetiva do palestrante, como ele se vê em frente àquele público, saber para que servem as tirinhas nos jornais, produzir um conselho para os funcionários. E na página 8, nós temos uma sugestão de atividade na qual podem criar uma tirinha sobre o momento atual, sobre o momento de pandemia, sobre o Covid-19. Nas páginas 12 e 13, podemos ver mais um resumo sobre trovadorismo, conteúdo de literatura que vimos na aula passada, no roteiro da semana 4. Para responder a atividade da página 14, faz-se necessária a leitura da música Atrás da Porta, de Chico Buarque e Francis Raime. Para responder essa atividade, você deverá fazer uma relação da música com as cantigas trovadorescas, observando se é um amor avassalador, como nas cantigas de amor, ou é um tom de saudade, como nas cantigas de amigo, ou se ainda tem uma crítica social, como nas cantigas de escárnio e de maldizer. Também é necessário conhecer as figuras de linguagem, que também nós já vimos na outra aula, que são utilizadas para deixar o texto mais interessante. Na frase em agarrar no cabelo, nos pelos, nos pés, ao pé da cama, é representado por gradação, que é a figura de pensamento também conhecida como clímax, que propõe uma sequência de palavras ou expressões que intensificam uma mesma ideia, como exemplo, aqui, além, mais longe por onde eu movo o passo, Castro Alves. Ou será que é um eufemismo, que procura suavizar uma expressão a fim de torná-la menos chocante? Exemplo, ele partiu desta para uma melhor, para não falar que a pessoa morreu. No pleonasmo, que emprega palavras que produzem redundância,
como subir para cima, descer para baixo, ou uma antítese, que é a aproximação de palavras opostas em um mesmo discurso. Exemplo, não existia som se não houvesse silêncio, ou até se houvesse guerra e paz. Comentem nos comentários qual a resposta que você encontrou para a questão de número 2. Norma culta e variação linguística. A norma culta é vinculada dos dicionários, nas gramáticas, nos textos literários, técnicos científicos e jornalísticos e nas redações oficiais do país. Devemos utilizá-la ao falarmos em público ou ao conversarmos com pessoas mais instruídas do que nós, ou ainda com pessoas que ocupam cargo ou posição elevada. Passamos a empregar a língua formal, isto é, falamos de modo mais cuidadoso. Evitamos tanto as gírias e expressões grosseiras quanto aquelas que demonstram muita intimidade, como caramba, fofinha, bicho. Então, na norma culta, eu não iria falar humano deu ruim, suave na nave ou até firmeza, que são gírias. Cada um de nós, quando nasce, começa a aprender a língua em casa, com familiares. Ao ouvir as pessoas falando, nós também vamos aos poucos aprimorando-nos do vocabulário e das leis combinatórias da língua. Também treinamos nossa boca e as nossas cordas vocais para produzir sons que se transformam em palavras, em frases e em textos inteiros. Quando passamos a ter contato com outras pessoas na rua, na escola, na cidade, nos sítios, percebemos que nem todos falam como nós e nossos parentes mais diretos, mas nem por isso deixamos de compreendê-las. Existem pessoas que falam diferente por serem de outras famílias, de outras cidades ou de outras regiões do país, ou até mesmo por serem mais idosas ou mais jovens do que nós. A variação linguística ocorre quando uma língua apresenta mudanças em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais ela é utilizada. Assim, a nossa língua portuguesa sofre muitas variações a depender da região, da idade, do gênero, dos grupos sociais que os falantes frequentam, da profissão, do nível de escolaridade, entre outros. Nós temos como exemplo a variação regional. Como se chama essa fruta aí onde você mora? Tangerina? Mexerica? Ou bergamota? Coloca aí nos comentários para a gente ver. Assim como a tangerina, as palavras pão, geladinho, aipim sofrem a mesma variação. Nós temos também como exemplo a variação histórica. A expressão vamos embora nem sempre foi chamada assim. Antigamente era vamos em boa hora, que foi transformada em vamos embora e foi sofrendo outras variações. Vamos embora, vambora, rumbora, embora e bora. Atenção! Ninguém deve menosprezar os usos da língua escolhidos pelo falante. Este, por sua vez, deve fazer uso adequado dela para evitar situações de incompreensões e para participar ativamente da sociedade da qual faz parte. Ao menosprezar, desrespeitar, rir, cometer reprovação, repulso em relação às variedades linguísticas de menor prestígio social, estará cometendo preconceito linguístico. Tome cuidado ao tentar corrigir ou rir de seus avós, por exemplo, ao falarem sole quente, vassoura, barrer. Depois de conhecer um pouco sobre tal variação, tanto aqui como nas páginas 16 e 17, nós podemos procurar responder a atividade da página 17. É uma atividade bem simples, em que você deve apenas mudar a letra da música, o teatro mágico, para a norma padrão. Para isso, é necessário que procure não fazer a repetição de palavras, como está na música, corrigir as palavras que foram utilizadas inadequadamente, fazer uso da pontuação correta, e assim você terá sua atividade respondida. É válido ressaltar ainda que nas páginas 17 e 18 há uma atividade de interpretação de gênero textual a partir do poema Aula de Português de Carlos Drummond de Andrade, em que você deverá encontrar o enunciado que faz referência à variedade padrão, ou seja, ao uso da norma culta da língua portuguesa. Está bem fácil, sem contar que pode conferir sua resposta depois no final da atividade. Na página 18, podemos ver o texto SOS Português e sua respectiva atividade. Nela, você deverá encontrar as marcas linguísticas,
se essas são regionais, são próprias do texto literário, são de um texto técnico, se faz uso da linguagem coloquial ou apenas do uso oral. Para responder à questão de número 3, é necessário ler a tirinha e observar em qual enunciado, em qual discurso fez uso absoluto da norma padrão. Ainda na página 19, nós temos a música Cuitelinho, de Paulo Vanzolini e Antônio Xandó. Na atividade, é solicitado que identifique as marcas da variação linguística, ao mesmo tempo que tragam um comentário sobre tais usos. Vocês podem estar observando, por exemplo, onde as ondas se espalham. Então, observar que tipo de variação tem aí e comentar algo sobre ela. Por fim, nós temos uma atividade de produção textual a partir do gênero textual crônica. Na página 23, nós temos a definição sobre crônica, que é um gênero parecido com o texto narrativo, em que são abordados temas do dia a dia, normalmente traz um tom de ironia, de crítica, de humor, e pode ser escrito tanto em primeira pessoa, como narrador-personagem, ou também em terceira pessoa, como narrador-observador. Logo em seguida, nós podemos fazer a leitura da crônica O Dia em que a Caça Consolou o Caçador de Pacaembu. E a partir dela, na página 24, devemos fazer uma atividade. Para responder essa atividade, você deve ler a crônica O Dia em que a Caça Consolou o Caçador de Pacaembu, de Juca, observar os personagens e identificar suas peculiaridades, produzir um diálogo entre dois personagens da história. Deve também lembrar de fazer o uso do travessão para distinguir as falas de cada um, não esqueça da pontuação correta também, e ainda fazer uma nova crônica. Essa deve ter 15 linhas no mínimo. Então, galerinha, chegamos ao final de mais uma videoaula. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Muito obrigada!